Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a manipulação do software Prexion Viewer, tá? Vamos falar sobre o viewer do Prexion. Assim que você recebe o CD, o CD que vem no exame de tomografia da Ciro, vem um CD escrito Prexion Viewer. Assim que você coloca ele na sua unidade CD-ROM, lembrando que ele só executa no Windows, tá? Ele não roda no Mac. Você vai clicar aqui em executar Prexion Viewer, o executável dele. Caso essa reprodução automática não apareça, você pode vir na unidade CD-ROM, clicar com o botão direito, abrir a reprodução automática, que ele também vai executar, ou você pode entrar dentro do arquivo, né? E você pode clicar aqui nesse aplicativo aqui, ó, do Prexion Viewer, tá? Então essas são as três formas: executar automaticamente, clicar com o botão direito ele já vai executar automaticamente, ou você entra nos arquivos e clica aqui em Prexion Viewer, tá? Observem que ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, de que foi executado. Você vai dar o que? Um OK. A partir do momento que você der o OK, né, ele vai aparecer aqui a descrição com o nome do paciente, né? No caso, como esse é um paciente para o vídeo, né, ele está sem identificação. Então você clica aqui em cima, tá? Para poder habilitar, tá vendo? Depois você vai dar um duplo clique, ó, em cima dessa linha para poder abrir o viewer. Então agora você vai aguardar abrir as imagens, né, as reconstruções multiplanares, e isso vai depender, né, do processamento do seu computador. Esse computador meu que eu estou trabalhando é um i5 e ele tem uma placa de vídeo da Nvidia, tá? Um notebook com a placa de vídeo. Aqui a gente já pode observar, ó, que o equipamento Prexion usa 4MA, tá? 90 kV e um FOV, né, de 5x5, tá? 56x56, tá? Ou seja, foi adquirido na mais alta resolução do equipamento, né? Com FOV menor, que ele tem um 5x5 e o 8x8. Então, quando eu diminuir o meu FOV, o meu campo de visão, eu vou ter uma resolução maior. Assim que o software abrir, observe que eu vou ter uma vista axial, uma vista coronal e uma vista sagital. E aqui eu tenho a reconstrução tridimensional. Observem que aqui, ó, eu tenho o vermelho, que vai ser essa linha vermelha, certo? Aqui eu vou ter o coronal. Então, se eu mexer nessa linha, eu estou mexendo o sagital, e aqui eu estou mexendo o coronal. Então, sempre você vai trabalhar desse jeito, tá? Observe que você tem as cores, ó, para poder ajudar a identificar para onde você está mexendo. Então, vamos lá. As ferramentas que a gente tem. Essa primeira aqui, o Windows Level, seria para eu trabalhar a cor da tomografia. Posso deixar ela mais clara ou mais escura, tá? Essa outra ferramenta seria uma ferramenta para me mover a minha tomografia.
tá? Aqui eu tenho uma ferramenta de zoom, então eu posso clicar e se eu levo o mouse para minha direita, ele aumenta e ele dá o zoom. Para a esquerda ou para baixo, ele vai diminuir o zoom, tá? Essa ferramenta ela é utilizada no 3D, que seria para rotacionar a minha imagem tridimensional, a minha reconstrução. Se eu não estiver clicando lá, eu posso, clicando com o botão direito eu movo, clicando com o botão esquerdo do mouse eu rotaciono, tá? E se eu clicar com os dois botões, o direito e o esquerdo do mouse ao mesmo tempo, eu também trabalho essa cor no 3D, que às vezes me dá a impressão que eu estou tirando o osso ou colocando, tá vendo? Movendo o osso para ver melhor a imagem, tá? Vamos lá. Nessa avaliação, geralmente o que a gente costuma fazer, né? Na imagem axial, a gente costuma rotacionar e colocar a axial geralmente no longo eixo aqui da maxila, tá? E aqui no coronal, por exemplo, se eu quiser avaliar a minha raiz palatina, eu vou o quê? Inclinar o meu corte aqui para a raiz palatina, para a minha sagital ficar no longo eixo do conduto, tá? Lembrando que em qualquer tela, se eu der um duplo clique, ela aumenta. Se eu der um outro duplo clique, ela diminui, tá? E como que eu faço para mover dentro da minha janela? Eu posso clicar nessa ferramenta aqui, que é Slice, tá vendo? Então, se eu, tá vendo que habilitou a ferramenta Slice? Se eu vou para cima, eu ando no corte. Olhem lá na vista coronal, que eu estou movendo a minha linha azul, roxa, né? Para o longo eixo da raiz palatina. Posso vir, ó, vou pegar axial, vou trazer aqui, por exemplo, para disto vestibular. Vou pegar o meu coronal, vou colocar no longo eixo, ó, e agora eu tenho a minha disto vestibular no longo eixo, tá? Posso pegar a minha axial, levar na mésio, ó, e posso aqui, estou no longo eixo aqui no coronal, posso ver na sagital. Ou posso pegar a sagital, colocar no longo eixo para me avaliar bem na coronal, né? Nesse caso a gente observa ali, ó, um quarto conduto, né, um quarto canal na raiz mesovestibular desse dente 16, desse primeiro molar, tá? E, né, dando um duplo clique, deixando maior, eu consigo na axial, né, navegar de uma forma que eu consigo ver a anatomia bem, que é conforme o endodontista, né, acaba trabalhando. Uma vista coronária, né, região da furca, vamos supor que não esteja tendo essa reabsorção, né, estudando anatomia. Eu vou ter a raiz palatina, a raiz disto, a mésio com os dois condutos. Avaliando aqui agora o dente 17, ó, eu consigo avaliar a anatomia do dente, consigo observar, ó, qual seria o local que eu estou tendo, né, a união dos dois condutos aqui, tá? Ok? Outra ferramenta que a gente pode utilizar, que seria a ferramenta para poder gerar os cortes transversais, né? Lembrando, vamos supor que eu tenha feito alguma coisa, né? Fiz uma coisa e pronto, tá tudo atrapalhado.
né, você pode vir nesse botão de reset aqui, ó, e começar de novo, né, principalmente quando a gente está iniciando, né, eu rotacionei de uma forma errada, a coronal veio para cá e a sagital foi para cá porque eu rotacionei para um lado e para o outro, então está perdido, né, quer começar de novo, clica no reset, tá? Então aqui a gente pode aqui agora querer às vezes avaliar como é que tá essa reabsorção, né? Então a gente observa aqui, ó, que ela já é externa e interna, né? A gente já tem a comunicação aqui nessa parte externa, né? Posso observar aqui na axial também, ó, e posso observar na coronal, tá? Então a gente consegue observar bem como é que está a reabsorção nesse dente. Lembrando que aqui eu tenho os filtros, né, que eu posso utilizar, tá? Então aqui eu tenho um filtro, aqui eu tenho outro filtro, tá? Tem um filtro para tecido mole, tá? Então filtro MIP, tá? Filtro Império, que tem um pouco de supressão, né? Depois eu posso vir, ó. Ok. Então você escolhe aí o filtro. E os cortes transversais, né? Como que eu consigo fazer os cortes transversais no Prexion Viewer? Então eu vou clicar nesse aqui, chama CPR, ok? Que seria a curva panorâmica, a reconstrução panorâmica, né? E ele vai me dar uma imagem base, que é uma axial. Se eu mexer no scroll do mouse, ó, eu consigo mexer na minha axial e colocá-la numa posição melhor para eu poder desenhar a minha curva. Como que eu vou desenhar essa curva? Eu vou apertar o Ctrl no teclado e vou manter o Ctrl apertado. Observe que apareceu essa imagem de um sol, né, junto da seta. Eu vou manter o scroll apertado, o Ctrl apertado, e vou clicar. Com o Ctrl apertado eu vou clicando, ó, ele vai desenhar a minha curva, o meu arco, né, a minha curva, para gerar a minha reconstrução panorâmica e os cortes transversais. Depois que eu fiz isso, tá, vamos supor que eu tenha desenhado uma curva que não ficou legal. Eu posso vir aqui, resetar, né, e começar de novo. Ctrl, eu vou indo. Se você soltar o Ctrl e depois quiser apertar o Ctrl de novo, ó, ele vai continuar. Mas o ideal é você não soltar o dedo, porque você corre o risco, às vezes, de apertar um antes, tá? Tá vendo? Ou então você não seguiu o longo eixo, ó. Aí tá vendo que os cortes transversais não ficaram legais, né? Tá vendo que aqui eles se encontram? Então ele vai te dar uma reconstrução dos cortes transversais. Na hora que você estiver navegando, não vão ser coincidentes. Então, tem uma curva uniforme. Tá? Depois que você fez essa curva, ó, se eu quiser eu posso ajeitar, né? Pegando no ponto, ó, e ajeitar melhor. Nessa ferramenta aqui, ó, eu vou clicar. Eu vou falar que eu quero, em vez de ter 11 linhas verdes de orientação, eu vou querer só uma. Dou OK. Tá vendo que ele reduziu de 11 para uma. Tá? Aqui eu vou falar qual a espessura, né,
que seria de 1, né? E aqui também eu vou colocar 1, seria a distância 1. Então eu tenho um corte de 1 milímetro com uma distância de cada um também de 1 milímetro, tá? E aqui eu vou ter os meus cortes transversais. No início eu aconselho vocês a clicar aqui e deixar somente, tá vendo? Eu posso ter um transversal, ou dois transversais, ou dois nesse sentido, ou 4 igual estava, né? Trabalhar com 1, porque você consegue ver que esse 1 é esse aqui que está iluminado, ó, que está com essa cor diferente, em azul, tá? Se eu clicar aqui, eu vou mudar a cor, com o botão esquerdo do mouse, com o botão direito eu consigo mover esse corte transversal, tá? E com o scroll, ó, do mouse, ó, eu vou caminhando, veja lá na axial, o meu corte transversal, tá? Se você clicar aqui, ó, você tira esse pontinho verde, ó, que seria também um pontinho de referência. Então aqui você consegue ver, ó, onde você está andando no arco, tá? Então esse corte transversal, lembrando que ele existe na Cone Beam justamente para a gente poder acompanhar a maxila e a mandíbula, que são ossos, né, curvos, né? Diferente do outro software, por exemplo, o Radiante, que não permite, né, não tem essa rotação dos MPR, nem essa possibilidade de gerar esses cortes transversais, porque ele é um software voltado mais para a medicina, então ele trabalha mais com ossos, né, que são retos, não são curvos, né? E agora como que a gente, né, pode fazer uma medida aqui, né? Então vamos supor, eu venho aqui nessa ferramenta da régua, venho nessa ferramenta distância e eu posso fazer a medição, tá? Terminei de fazer uma medição, clico na régua de novo, que eu desabilito, ó. Então, vou habilitar a minha medida novamente, tá? Habilitei minha medida. Lembrando que se eu sair do programa, né, se eu fechar o CD, o viewer, eu perco as informações, né? Essas informações não ficaram salvas no CD. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, vou desabilitar a régua. Toda vez que eu quiser, opa, fiz besteira. Peguei a minha imagem. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, ele vai me dar essas opções, ó. Que eu posso colocar uma régua, add arrow, uma seta, desculpa, ou eu posso salvar essa imagem. Então, por exemplo, eu quero salvar essa imagem, eu quero salvar essas medidas. Então, você define onde você quer salvar como, né? JPEG, BMP ou DICOM, geralmente JPEG, né? Que você pode abrir uma referência e salvar uma pasta do paciente e salvar essas imagens e criar um histórico de imagens para esse paciente, tá? Aqui a minha vista panorâmica também, que eu estou usando como referência. Eu posso vir aqui, né, dar o zoom e aumentar essa referência aqui, né, tá? E posso navegar. Veja aqui que eu também, além do dente 16, né, com quarto conduto e com a reabsorção, eu posso avaliar aqui, nesse caso, esse implante colocado. Posso avaliar aqui o enxerto, né, que foi feito, né. Então, eu consigo ter essa visualização, né, vestíbulo palatina, né, que uma radiografia panorâmica e nem a radiografia periapical vão me possibilitar, né.
São exames, né? A periódica é um exame bidimensional. Tá? Voltando, né? Então eu quero voltar agora para os MPR. Quero capturar essa imagem. Posso capturar essa imagem e salvar onde estava, né? Eu vou, para me voltar aos MPR, eu vou clicar em CPR novamente, tá? E aí eu posso, né, clicar aqui. Quero pegar essa reconstrução. Clico com o botão. Posso salvar as 4 ou posso salvar somente essa imagem, tá? Posso vir aqui na minha absorção, que eu quero ver aqui onde tem o problema. Posso colocar, adicionar uma seta, ó. Aqui eu vou escrever, né, absorção, a sigla. Aqui eu deixo escrito o que é. Posso salvar a imagem, tá? Duplo clique, está lá a minha reabsorção. Preciso vir aqui e colocar um MP. Posso salvar. Então aqui eu posso criar, né, o histórico do meu paciente, tá? Outra coisa que eu acho que vocês podem utilizar também, né, que eu gosto de às vezes fazer um vídeo, colocar em alguma aula, alguma coisa, ou mesmo quando você vai conversar com o paciente, ou quando você vai executar o seu planejamento, executar sua terapia endodôntica, né, que é vir aqui em 2D, né, vai me dar uma imagem base axial e eu posso vir aqui, ó, e dar um play aqui, ó, e ele vai me gerar um vídeo. Ele automaticamente, né, vai estar configurado, ó, né, a parte coronal head, né, coronária, corono caudal primeiro, ó, por exemplo, ele está começando do foot, seria dos pés para a cabeça ou da cabeça para os pés, tá? Então, por exemplo, vai começar da cabeça para o pé. Posso diminuir a minha velocidade, colocar em câmera lenta, eu posso deixar numa velocidade normal. Então eu gosto também bastante dessa parte desse vídeo. Tá? Para eu voltar, eu clico aqui em 3D de novo, eu volto para as minhas MPRs. Bom, esse é o básico, né, do viewer do Prexion, né, que você, cirurgião dentista, vai trabalhar aí no seu consultório, né. Na clínica de radiologia a gente trabalha com um software mais completo, né, que possibilita a gente montar aqueles templates, né, tem mais umas outras funções também para a gente ter um pouco mais de detalhe na hora de manipular essas imagens, mas esse é o, né, seria o básico do Prexion Viewer, né. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né, e é o que eu digo, né, que é a missão do departamento científico da Ciro, né, que é levar o conhecimento da tomografia computadorizada para todos os cirurgiões dentistas aqui de Goiânia e da região, né, e colocando esse vídeo, né, para todo o Brasil e contribuir para o sucesso, né, profissional, o sucesso do colega do cirurgião dentista, o sucesso da odontologia. Agradeço e até mais, até o próximo vídeo.